Hoje, neste momento, há mais de 1.000 escolas, institutos e universidades ocupados por estudantes no país. O movimento começou com secundaristas e ganhou adesão dos universitários em protesto contra medidas do governo federal. Às vésperas do Enem, o MEC pressiona pelo fim do movimento e anunciou que vai adiar as provas onde há ocupação. Conversa comigo a diretora da UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, em Minas, Bruna Helena de Fagundes. Tá boa, Bruna? Tudo bem, e você? Tudo bem. Bruna, os objetivos do movimento. O que vocês querem, o que vocês reivindicam? Então, as ocupações de escola, elas começaram com a medida provisória 746, de reforma do ensino médio, com a PEC 241, né? Mas a galera já discutia ocupar a escola... A PEC do teto de gastos. Isso. Esses eram os dois primeiros iniciais motivos. Mas a galera já discutia voltar a ocupar as escolas, pensando também no que já tinha acontecido em São Paulo, desde que o Temer assumiu a presidência da República, essa já era a discussão, né? Mas a medida provisória, pra gente, do movimento estudantil secundarista, foi como se fosse uma afronta, assim, direto a tudo que a gente estava fazendo. E que caminha muito junto também com o que a gente chama de lei da mordaça, que é a lei da escola sem partido, né? Aquele projeto de lei que proíbe o professor de falar de política dentro da sala de aula. Projeto de lei que está na Câmara. Sim, que está na Câmara. Porque pra gente é assim, a lei da mordaça, ela proíbe o professor de falar de política. E a medida provisória, ela corrige tudo que pro governo Temer foi um erro, que foi os professores falando de política nos últimos anos. A gente criou uma geração de estudantes secundaristas que hoje está ocupando escola e que foi graças à politização que eles tiveram, tanto no movimento quanto com as políticas públicas que aconteceram no Brasil nos últimos 15 anos. E porque essa galera não conhecia esse Brasil, né? Tanto que os estudantes secundaristas, eles estão aprendendo como é viver num país que te censura. Porque a gente não vivia nisso, né? Agora, na sua maneira de ver, o que eles criticam é que a escola fica partidarizada politicamente. Politização e partidarização você trata de maneira diferente? Como é que você responde a quem aponta a partidarização? É porque a escola sem partido, ela não é uma escola sem partido, ela é a escola de um partido só. É a escola dos partidos que são moralistas, é a escola do partido da tradicional família brasileira, é essa escola, desse partido, né? E a escola democrática, que né, inclusive tem um projeto que está circulando na Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte, que chama Escola Democrática, que é um contraponto à escola sem partido, que prega que a gente tem que discutir a política dentro da escola e não o partido em si, sabe? Essa escola nunca foi uma escola de algum partido, essa escola que os estudantes defendem, nunca foi. Sempre foi uma escola que debate igualdade de gênero, que debate sexualidade, que debate temas que a escola sem partido, por exemplo, censura. Porque quer excluir esses jovens. Não é à toa que hoje você entra na maioria das escolas estaduais e você não acha um menino trans. Mas a gente sabe que tem milhares de meninos trans. E de meninas trans também. Só que eles não estão nas escolas. E a escola sem partido é só excluir mais. A medida provisória é mais ainda. Agora, o teto de gastos, que é a PEC 241, agora PEC 55, que está no Senado, está sendo uma bandeira também importante. Né, o combate a essa PEC, o pedido de suspensão dessa PEC. É porque é como se fosse um pacote, né? A medida provisória e a PEC 241, elas andam muito juntas quando o governo apresenta pra gente um novo ensino médio e também apresenta o limite de gasto na educação. Como que você faz uma reforma do ensino médio no Brasil inteiro, em todas as escolas públicas, sem um centavo a mais? Isso é impossível. Por quê? Porque a gente hoje, na maioria das escolas, tem dia que as tias têm que ficar usando coisas e fazendo remendo para ver se dá merenda para todo mundo. E como que a gente vai colocar esses meninos 4 horas a mais? As tias, a turma da cantina. As tias da cantina que a gente chama. E a gente tem essa dificuldade dentro da escola. Hoje, a gente não acha que a escola tem que ficar do jeito que ela tá. A gente defende uma outra reforma do ensino médio.
Só que quando apresenta pra gente que vão cortar todo o dinheiro da educação e que também vão reformar o ensino médio, a gente pensa, cara, como que vocês querem reformar o ensino médio sem dinheiro? Sem falar que essa reforma não vai funcionar, vai excluir jovem trabalhador, vai excluir jovens mães, que a gente sabe que tem nas escolas também, e a galera foi ocupar a escola e a ideia... Por conta da integralidade do horário. Sim, né? Por conta da integralidade. Previsto na reforma. O notório saber, né? Os professores, eles vão ser agora contratados só porque eles entendem de algum assunto e não porque, de fato, eles são formados para isso. Inclusive, a maioria dos estudantes universitários que entraram no movimento, eles entraram, a grande maioria, nos cursos de licenciatura, porque são cursos que vão acabar agora com a medida 746. Por quê? Ela vai... São os cursos de sociologia, filosofia, artes? Não, sim, mas quase todos os cursos de licenciatura que preparam as pessoas para dar aula, eles vão acabar. Por quê? Porque agora eles vão contratar por notório saber. Professor. Então, o cara fez o primeiro período de engenharia, ele vai numa escola, se apresenta e ele é contratado para dar aula de matemática, como se ele soubesse ensinar aquilo. E saber fazer algo é muito diferente. Se fosse assim, vou conseguir um emprego, sei lá, para ensinar a ler e escrever, sabe, no pré. Porque eu sei fazer isso, mas não necessariamente eu estou preparado para entrar numa sala de aula com 45 alunos e ensinar isso para eles. Então, a galera sabe que vai ser um ensino menos humano, um ensino tecnicista, um ensino muito parecido com o que era o ensino no governo do FHC, que é de formar operário para a fábrica, sabe? Esse tecnólogo, que é uma das matérias que tem na medida provisória. O que exatamente significa isso hoje numa escola que não tem laboratório, que não tem quadra, que não tem aula prática, que não tem um professor formado para dar ensino técnico? Aí você vai lá e coloca uma matéria chamada tecnólogo, basicamente para formar operário. E a galera tá ciente disso, sabe? Eu estou vendo você falar e dominando realmente essa questão. Vocês têm trabalhado nas escolas, né? Apesar de que você representa a UBS, mas as ocupações têm trabalhado muito de forma horizontal. Como é que os meninos estão com esse nível de conhecimento, de crítica e de consciência em relação àquilo que estão defendendo? Sim, sim. Todas as escolas, antes da galera ocupar, a galera promove debates. E aí eles convidam a gente para participar, chamam professores, chamam pais, chamam pessoas da comunidade escolar que sempre ajudaram, auxiliaram. Você é de qual escola? Eu sou do Estadual Central. E aí, lá, por exemplo, a gente fez debate no turno da manhã, no turno da tarde, que são os 2 turnos que tem lá. E depois do debate, a gente puxou uma assembleia com os estudantes e aí propõe, né, a ocupação na assembleia. E só ocupa de fato se a maioria dos estudantes presentes na assembleia votarem a favor, né? O que há... E nesses debates tem aí o conteúdo da PEC, a galera lê, depois a galera debate a PEC ali, mas depois que ocupa também a galera imprime a PEC para todo mundo, lê, estuda, debate, tenta entender, até porque não é fácil para um estudante secundarista pegar uma proposta de emenda na Constituição e entender ela, né? Mas a galera tá fazendo esse esforço de entender e até porque eu acho que quando a galera vai ocupar a escola é porque a galera entende o que isso representa. Porque senão você fica em casa, sabe? Pois é. O que fez, de fato, o que tirou os estudantes de casa? O que moveu inicialmente, não é? Porque é claro que precisa ter alguma coisa que provoque esse início. O Estadual Central foi aqui a primeira escola ocupada, né? Foi em Minas ou foi em Minas? A primeira escola ocupada há 30 dias, não é? O que moveu inicialmente? A medida provisória, sem dúvida nenhuma. Foi a reforma do ensino médio. Foi uma decisão no dia que saiu a medida provisória, a galera falou, não, cara, a gente tem que discutir sobre isso. Porque era assim, ninguém estava feliz com o governo Temer, ninguém estava feliz com nenhuma das medidas, mas estava todo mundo esperando alguém começar alguma coisa, sabe? E aí, quando saiu essa medida provisória, que a gente leu ela, a sensação era, ele tá brincando com a nossa cara porque ele acha que a gente não vai fazer nada, sabe? A galera se sentiu afrontada, tipo assim, cara, que isso? A gente da UBS discute a reformulação do ensino médio há pelo menos 15 anos, sabe? Com professores que estudam sobre o tema, consultando. A BNCC tem 12 milhões de
como é que eu vou explicar? De depoimentos de pessoas que colaboram. Ou seja, 12 milhões de pessoas construíram a BNCC para em uma canetada o Mendonça teve e falar: agora nós vamos mudar o ensino médio. Vamos jogar o Plano Nacional de Educação, que vocês estudaram durante 10 anos, no lixo. Vamos jogar a BNCC no lixo. E vamos jogar a opinião dos estudantes no lixo também. Acho que foi essa sensação de... Tá, agora ele passou dos limites. A BNCC é a Associação Brasileira... Não. A BNCC, ela é a Base Nacional Comum Curricular. BNCC. Isso. Que ela, assim, rege como é o ensino... Né, sim, no Brasil sim. inteiro. Isso vem há anos sendo discutido. E que é construída pela internet, certeza. Tem os fóruns municipais, estaduais e nacional. Como é que está o dia a dia nas escolas? Como é que rola, por exemplo, a sobrevivência, a alimentação, a tomada de decisões, né? Como é que são as discussões? Como é que é o dia a dia? Bom, tá virando até meme já na internet, mas é que é verdade. Tudo que rola na ocupação, a galera decide em assembleia. É tipo assim, sei lá, um gato pulou o muro da escola, aí assembleia, todo mundo faz assembleia. E vários outros motivos também. E quase tudo é votando. Assim, a galera senta, discute, apresenta os problemas, depois a galera dá as opiniões, as possíveis soluções e aí vota. E aí o que for aprovado ali é a regra que a gente vai seguir dentro da escola, etc. Todas as ocupações funcionam com grupos de trabalho. Então a galera tem o grupo da cozinha, o grupo da limpeza, o grupo da segurança, que inclusive é o primeiro que é montado sempre, porque é o mais importante, assim, não o mais importante, é que é o mais necessário, assim. Aí tem o grupo da comunicação, o grupo da programação, são tipo assim os básicos, que quase todas têm. A programação é a galera que vai montar as atividades, vai conversar com as pessoas que vão lá dar palestra, montar a grade de horários. Quem é que vai dar palestra? Vão professores de universidade, vão estudantes universitários, vão ex-militantes da época da ditadura militar. Depende, todos os dias chegam novas pessoas que sabem fazer, assim, cada dia uma coisa diferente e se apresentam, né? A gente abriu um formulário na internet, no Google Docs, para poder recolher formulários e fichas mesmo de professores que queriam ir dar aula nas ocupações. No primeiro dia, o nosso formulário travou. Assim, de tantas pessoas que estavam dispostas a ser voluntárias nas ocupações. Então, assim, hoje a gente já tem mais de 500 professores à disposição para as ocupações aqui no estado todo. Agora, Bruna, como é que é a conexão do que está acontecendo agora, a conexão com, enfim, as jornadas de 2014, de 2013? Você vê relação com o que aconteceu em 2013 ou não tem essa conexão? Com em São Paulo, o ano passado? Eu acho que tem conexão com o que aconteceu em São Paulo no passado. Com 2013 não tem? Não. É uma outra galera. A galera que está ocupando a escola não tava, assim... Não é todo mundo. Essa geração que está ocupando a escola, a galera tem 15, 16, 17 anos. A galera não tava necessariamente. A galera que estava em 2013 é a galera que hoje está com 19, 20, igual eu tô com 18. Eu fui nas manifestações de 2013. Só que a galera que tá nas ocupações mais nova, mas mesmo sendo... não necessariamente é. Só que 2013 foi um momento crucial pro momento político que a gente tá vivendo hoje e pra juventude que se apresenta hoje. Como é que você acha que refletiu? É porque em 2013 foi um divisor de águas, né? Foi aonde vários estudantes se organizaram, foi aonde nasceu também o movimento autônomo, foi aonde nasceu o MBL, por exemplo, que hoje é uma organização que tem atacado as nossas ocupações, nasceu ali naquele ano, naquelas manifestações, e por isso que eu acho que não tem tanta ligação. Porque algumas coisas que saem de 2013 são um pouco negativas para essa galera que hoje está ocupando a escola. Como é que vocês estão lidando com esses grupos que têm, alguns grupos têm tentado invadir, né? Tem um que é o Direita Minas, uma coisa assim, né? Que tentou invadir o Estadual Central, né? Nós temos notícias que a Federal, a Escola de Educação Física, está passando pelo mesmo problema, inclusive com o apoio de alguns professores. Né? Como é que é isso? Como é que lidar com isso? Porque tem professores lá, inclusive, dando contra, né, as ocupações. No Estadual Central, né, que foi a única escola aqui em Minas que, de fato, a Direita Minas, o MBL, entrou dentro da escola.
a galera expulsou, assim. Tem vídeo deles saindo, escoltados pela polícia, a galera seguindo até que eles estivessem do lado de fora. Essa galera não representa, assim. O que aconteceu lá no Estadual Central? Eles fizeram uma nota, um dia antes, tipo assim, à noite, era tipo 11 horas da noite, eles lançaram uma nota falando que era o Grêmio Estudantil que tinha anunciado que ia ter uma paralisação no dia seguinte, que não era pra ninguém ir pra escola, que a gente ia trancar tudo e pronto. E aí esvaziou a escola. Metade dos alunos só foi, porque a gente desmentiu logo em seguida, mas como já era tipo meia-noite, muita gente não viu. Então esvaziou a escola. Nisso que esvaziou, eles botaram um ônibus lotado de pessoas do Direito a Minas lá na porta, de pessoas que não são da escola, e entraram lá dentro para fazer uma manifestação, para dar a impressão de que eles eram muitos. Só que entrou uma galera, tipo 30 pessoas, usando camisa da Direito a Minas e do Bolsonaro dentro da escola. Então a galera falou, cara, vocês não representam a gente. Até a galera que às vezes, tipo, nem tá curtindo ou então concorda com a PEC e tal, mas não se sente representado pelo Bolsonaro, por exemplo. Essas pessoas invadiram a nossa escola sem ser de lá, usando essas camisas e xingando coisas horríveis e, assim, dizendo que a gente não podia estar ali, e a gente pensando, cara, mas vocês não são daqui. Tipo assim, quem que vocês são para dizer que a gente não pode? No Paraná, por exemplo... Agora, tem uma oposição clara de pensamento aí. Tem, né? tem. O movimento dos estudantes que hoje estão fazendo ocupações é um movimento com uma orientação política, digamos, totalmente à esquerda desses grupos. E o ministro da Educação disse, se não me engano foi nessa quarta-feira, disse que há por trás desses movimentos, do movimento dos estudantes, das ocupações, partidos políticos de esquerda. Como é que vocês estão respondendo à fala do ministro? E não é só o ministro que está dizendo isso, né? Isso tem sido dito na mídia e citados inclusive PT, PCdoB, PSOL. Como é que vocês estão respondendo a isso? Eu acho que assim, primeiramente, a nossa opinião assim, para o Mendonça, ele tem que ir lá conhecer uma escola ocupada. Ele e todas essas pessoas, e a Globo, e a Record, e todo mundo. Só que eles têm que ir lá, não para gravar uma coisa, fazer uma edição e depois publicar 7 horas da noite para fazer todo mundo acreditar e que o movimento de ocupações não é válido e criminalizar o movimento de ocupações. Tem que ir lá para conhecer de verdade o que é uma ocupação. Mendonça não faz ideia, nem sobre educação e muito menos sobre ocupação de escola, sabe? Galera que tá ali justamente porque não concorda com ele. Fala, cara, você acha que a gente tá muito perdido e a gente não tá, a gente sabe o que a gente tá fazendo. E agora esse cancelamento, esse adiamento do Enem, que joga toda a opinião pública contra as ocupações, o movimento estudantil mineiro fez um termo de compromisso, que inclusive junto com o consórcio, né, a organização estadual do Enem aqui em Minas, que a gente tinha total condição de que a prova fosse aplicada, e ele negou o pedido. Então a gente mandou ainda... Permanecer a ocupação. Sim, como foram foi nas isso eleições. Que vocês defenderam. Isso, a gente falou, olha, a gente quer fazer o Enem, muitos estudantes que estão aqui dentro das escolas, eles vão fazer o Enem também. A gente quer fazer na mesma data que todas as outras pessoas vão fazer, e a gente quer que as pessoas que vão vir aqui para a escola, no dia do Enem, façam sua prova. O Mendonça, o ministro Mendonça Filho, ele fala que está havendo uma politização do Enem. O que você acha que ele quer dizer com esse tipo de acusação e quando ele fala dessa presença dos partidos por trás das ocupações, do movimento? O que move o ministro para fazer essa acusação? O Enem é uma conquista do movimento estudantil. Inclusive, assim, muitos secundaristas, de início a gente falou assim, cara, a gente vai lutar para que tenha o Enem. Só que agora que ele falou que, tipo, não tem, a gente tá muito no sentido de que, provavelmente, esse vai ser o último. Assim, na nossa opinião. O Enem foi uma conquista do movimento estudantil, foi uma conquista do movimento social, e essa galera que hoje está ocupando escola é filha da geração que conquistou o Enem. Pra gente, o Enem significa pobre, negro, favelado, mulheres, entrando na universidade e se formando em medicina, em engenharia e várias outras coisas que 20 anos atrás pra gente era impossível.
E eu acho que é por isso que o Mendonça, primeiro, não tá nem um pouco chateado. Para ele, cancelar o Enem não faria nenhuma diferença. Hoje, só 20% dos estudantes secundaristas que estão inscritos no Enem vão conseguir uma vaga no que vem, por conta desse corte de vagas que já foi feito. Então, assim, eles já é um ataque, já é uma coisa que ele queria fazer há mais tempo e que agora ele quer jogar em cima das ocupações para jogar a opinião pública contra a gente. Agora, o fato é que o que vocês pretendem fazer daqui para frente? Pensando no seguinte cenário. No Paraná há um recuo, né? Muitas escolas estão sendo desocupadas por determinação dos próprios alunos que entenderam que precisam sair. O Ministério Público no interior de São Paulo soltou um documento pedindo intervenção de polícia militar e com um discurso bastante contrário ao movimento. Então, tem algumas vozes, juízes tomaram decisões no Distrito Federal e no Paraná, não é? Para pressionar e em alguns casos, usando medidas um pouco extremas, que são relacionadas até à tortura, autorizou medidas mais extremas. Como é que você está vendo esse cenário? Daqui para frente, o que vocês estão pretendendo fazer? Né? E em que nível de articulação com os universitários, com a UNE, e como é que vocês pretendem enfrentar essa barreira, esse muro que parece estar crescendo? A ideia, eu acho que agora a ideia principal é crescer o movimento, para que cada escola tenha uma escola ocupada em cada bairro, pelo menos, para essa escola fazer esses alunos fazerem um trabalho de dialogar com aquelas pessoas que moram ali. A primeira coisa que eu acho assim, que é o papel fundamental para a gente, secundarista, é conversar e mostrar para as pessoas as coisas que elas não veem na televisão, que é a realidade sobre uma escola ocupada, a realidade sobre o porquê a gente está ali dentro, a realidade sobre o que esse governo representa para a gente também. Então, assim, as ocupações já estão organizando cartas abertas à comunidade para colocar no correio das pessoas. A galera está organizando cafés da manhã para receber os vizinhos dentro da escola. E como é que os pais participam disso ou não participam? Depende do pai. Tem pai que participa e que vai lá levar doação. Tem pai que dorme lá. Tem pai que fala para tirar o filho dele e levar embora. Depende muito do pai. Mas todos eles, quando conhecem de verdade o que tem dentro da ocupação, começam a apoiar os meninos, assim. Isso é o mais legal de tudo. Bom, então vocês estão dispostos a manter a luta, o trabalho que vocês estão fazendo? Com certeza. A nossa disposição agora é para crescer esse movimento e fazer com que não tenha nenhuma emissora que vai ter coragem de passar um telejornal durante 2 horas e fingir que não tem estudante ocupando escola. Porque vai ser tão grande que não vai dar para esconder. Assim, ó, eu acho que essa é a meta. A meta ousada. Bruna, muitíssimo obrigada por vir aqui ao Mundo Político. A gente que agradece. Obrigada. Eu conversei com a Bruna Helena de Fagundes, ela é diretora da UBS de Minas, estudante do 2º ano da Escola Estadual Central em BH, tem 18 anos, e ela é uma das lideranças envolvidas nesse movimento de ocupação das escolas entre os secundaristas. Também os universitários estão começando a fazer ocupações, tem várias universidades já ocupadas pelo país. Aqui mesmo a Universidade Federal de Minas Gerais passa por isso, a Escola de Educação Física, enfim, tem um cenário aí bastante que parece crescer, ela acabou de dizer que deve crescer, e num confronto com exigências em relação ao governo federal, a medidas que o governo federal pretende tomar, como a PEC 55, do teto de gastos, como a reforma do ensino médio e também quanto ao projeto da escola sem partido. Essas são as reivindicações do fim dessas propostas e projetos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.